Olá, galera! No vídeo desta semana eu quero convidar vocês para conhecer a história de Mariam e Laila, duas mulheres que vivem no Afeganistão em momentos diferentes da sua vida, num ambiente hostil, um ambiente machista, um ambiente duro, em que elas são vítimas de muita violência. Portanto, sejam bem-vindos ao nosso canal Paixão pela Leitura. Nascido no Afeganistão, o escritor Khaled Hosseini, ele mostra pra gente nesse livro A Cidade do Sol, durante a guerra, em que o Afeganistão foi envolvido ali nos anos de 1970, um ambiente extremamente complicado, onde a cultura local, que é uma cultura muito machista, onde o homem tem praticamente um sobrepoder sobre a vida das mulheres, e essa cultura extremamente machista, muito violenta, ela acaba sendo amplificada no ambiente da guerra. Então é sobre um pouco dessa história que nós vamos conversar, envolvendo as personagens Mariam e Laila na Cidade do Sol. A Cidade do Sol mostra para nós de forma escancarada como era a rotina das mulheres afegãs, numa cultura machista, numa cultura muito tradicional, às vezes muito atrasada, e como isso repercute no sofrimento dessas mulheres, na família, na escola e na sociedade de forma geral. Duas mulheres muito diferentes que se encontram em meio ao caos da intolerância, das tradições distorcidas, da guerra contra tudo, o que genuinamente somos. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte conta a história da Mariam. A Mariam é uma menina que ela é filha de uma mulher que se engravidou de um homem casado. Então, para essa sociedade, é como se a Mariam fosse uma criança amaldiçoada, certo? E aí, de certa forma, o homem que se torna responsável com ela, casa ela aos 15 anos de idade com um sapateiro. É como se ela, na verdade, fosse vendida para esse homem, que ele passa a ter total direito sobre ela. Quer dizer, aos 15 anos de idade, ela é empurrada para a vida de um homem, ela sem experiência nenhuma, só porque ela nasceu do útero de uma mãe que teve um relacionamento sexual com um homem casado. A segunda parte do livro, pessoal, conta a história de Laila. Ela é bem mais nova que a Mariam. Laila é uma moça normal de uma família, apesar daquele ambiente de guerra e de violência, ela tem uma vida normal. O pai dela é um professor extremamente cuidadoso com ela. É um professor, um homem culto, um homem inteligente, que se preocupa muito com o desenvolvimento intelectual. E ele passa essa expectativa para a cabeça da Laila, da filha dele. Inclusive tem uma fala que ele diz que não é comum para se dizer para uma mulher afegã que você pode tudo na vida. Isso ele quer dizer para ela que ao adquirir conhecimento, ao estudar mais, a Laila tem sonhos, por exemplo, de fazer curso superior, de estudar, de frequentar a universidade, e tudo isso é incentivado pelo pai dela. E ela tem um amigo de infância chamado Tariq, que eles vivem juntos ali no bairro, na comunidade, aquela amizade de infância que todos nós temos ao longo da vida, Às vezes são amizades para sempre. Em um determinado momento, já chegando na adolescência, eles se apaixonam, ela e Tariq. E aí eles começam a namorar e tem uma relação sexual e a Laila engravida. No primeiro momento ela não tem nem noção do que está acontecendo, porque ela está ali na fase da pós-adolescência, em torno de 15, 16 anos de idade. E a guerra fica tão violenta que a família do Tariq resolve mudar do lugar, ir embora para outro país. E o Tariq é um menino ainda, então os pais dele praticamente obrigam ele a ir com a família, porque eles não sabem da questão dele com a Laila. E ela fica muito desolada com esse afastamento. Ambiente de guerra, apesar do apoio dos pais que ela tem no dia a dia, mas ela perde a pessoa amada. E pouco tempo depois, os pais dela também resolvem fugir da guerra, se mudar daquele lugar. Exatamente no momento que eles estão arrumando a mudança para sair daquele ambiente, acontece um bombardeio no bairro e a casa deles é atingida.
E aí os pais da Laila morrem no bombardeio e fica só ela sobrevive. Ela passa um tempo inconsciente e quem é que dá socorro para ela? A Mária e o Rashid, que é esse sapateiro, com quem a Mayra é casada. E a Mária já vive num ambiente de violência com esse cara, certo? Então ela passa a morar com essa família. Só que o Rashid, ele coloca uma condição para que a Laila continue morando com eles, que ela também passe a ser esposa dele. Para a sociedade afegã, principalmente no momento de guerra, isso não fazia a mínima diferença. Essas mulheres se encontram num momento trágico da vida delas. Aí que eu gosto de repetir. O Rashid é um homem que representa uma cultura machista, violenta e que se sente no direito de mandar na vida da mulher e fazer da vida delas o que ele quiser. Isso é muito da cultura daquele povo, particularmente naquela época. O desenrolar dessa história, eu quero convidar vocês para acompanhar, né, essa história a partir da leitura do livro, acontecimentos que passam a ser trágicos na vida dessas duas mulheres na companhia do Rashid. Porque a Laila também, como uma forma de sobrevivência, ela passa a ser esposa do Rashid e tempo depois a gravidez dela aparece e esse filho fica como sendo do Rashid e não do Tariq, é uma menina. Então assim, essa história é interessante porque ela nos coloca, primeiro, no ambiente de sofrimento, de machismo, de violência, mas também nos coloca no ambiente de uma cultura que é bom ser visitada, para que a gente possa comparar com aquilo que acontece no nosso dia a dia hoje. Essa história aconteceu mais ou menos nos anos de 1970, mas esse comportamento repercute muito no nosso dia a dia, inclusive na nossa sociedade, e que serve como termo de comparação. O que acontece em outras sociedades, em termos culturais, que nós podemos comparar com o que acontece em nossa sociedade. Nós não podemos negar, né, pessoal, que a violência contra a mulher é como se fosse um câncer que corrói o bem-estar da nossa sociedade. Só que nós já estamos em 2020. Final dessa história. Lendo o livro A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão compartilhar com a experiência e o sofrimento de Mária e de Laila. Confrontadas pela turbulência da história de um país, o que parecia impossível acontece. Mária e Laila se encontram e estão absolutamente sós, com suas expectativas sobre a vida viradas de cabeça para baixo. São protagonistas unidas para sempre pelo desejo de superar o sofrimento e o medo, vencer a opressão e encontrar a felicidade. Um desejo sem cor, sexo, raça ou credo. O que me emociona nessa história, contada na Cidade do Sol, pessoal, é o sofrimento dessas duas mulheres. O sofrimento dessas duas mulheres que são violentadas, oprimidas, têm sua felicidade absolutamente comprometida pelo comportamento, principalmente pelo comportamento do Rashid, e tem seus sonhos frustrados, suas expectativas frustradas, porque elas vivem numa sociedade que tem um modelo cultural extremamente opressor para a mulher, que nega à mulher, muitas vezes, quaisquer dos seus direitos. E me emociona principalmente o fato de um homem ter esse poder excessivo sobre a vida de duas mulheres, inclusive exercendo esse poder frequentemente com base na violência física. Qual a personagem que eu destaco no livro A Cidade do Sol? A personagem da Mária. Pela sua tenacidade, pela sua coragem, apesar de ser o tempo inteiro agredida pelo Rashid, mas ela não perde a esperança de se ver livre dessa situação. E ela age o tempo inteiro, por mais que algumas atitudes dela, eu ou você, a gente possa achar como errada ou certa, mas ela atua o tempo inteiro alimentando a esperança de viver a sua própria vida.
O Khaled Hosseini tem uma capacidade incrível de construir personagens. Eu já li, por exemplo, o livro Caçador de Pipas dele, que é anterior à Cidade do Sol. Ele já tem outros livros publicados. Caçador de Pipa, nós vamos sugerir para vocês nas próximas semanas. E os personagens são muito bem construídos. A impressão que eu tenho da Mária é que é uma mulher com a qual o Khaled conviveu, que ele conheceu a vida dela. E na verdade é um personagem. Então eu destaco esse personagem. Pessoal, procure o livro A Cidade do Sol para você ler no seu círculo de relacionamento com os seus amigos. Peça orientação, dica para os seus professores. Procure na biblioteca pública da sua cidade, procure na biblioteca da sua escola. E para quem mora aqui em Linhares, esse livro, A Cidade do Sol, está disponível no acervo da biblioteca pública aqui do município, que fica ali na Praça 22 de Agosto, no centro da cidade. É claro, como nós estamos em momento de pandemia, ao se deslocar da sua casa para ir à biblioteca, use a máscara. Lá na biblioteca, nesse momento, as pessoas não podem permanecer lá, tem que chegar, pegar o livro emprestado e voltar para casa. Evite ficar na rua perambulando de bobeira. Evite aglomeração. Use o álcool gel em todo lugar que você estiver. Cuide bem da sua saúde e da saúde dos seus familiares. Ao assistir esse vídeo, dê o ok aqui, compartilhe o vídeo, aproveita, faça a sua inscrição do nosso canal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Paixão pela Leitura. Comigo, Professor Pereira.